Sejam todos bem-vindos aqui ao Abrigo 76. Eu sou o Daniel Portela. Nesse vídeo aqui você vai aprender a utilizar, você vai aprender a usar o OBS Studio. Não adianta nada você saber configurar e não saber utilizar. Então nesse vídeo aqui você vai aprender todos os passos da utilização do OBS, do modo simples ao modo avançado. E se você curtir, apoie deixando um gostei, comente e compartilhe. Além disso, se você pretende fazer lives ou vídeos mais longos, você pode querer também fazer cortes desse vídeo. Para fazer cortes na horizontal ou na vertical, eu vou apresentar um sistema para vocês chamado Nexus Clips. O Nexus Clips é um sistema que identifica clipes dos seus vídeos longos através de inteligência artificial. E se eu clicar em cima deles, ele já me leva para o ponto certo onde eu posso fazer o meu clipe. Observe que eu tenho uma seleção para minha câmera, tenho uma seleção para o jogo, ou no caso, se você estiver fazendo um podcast, você pode dividir câmera com câmera. Aqui nós temos vários modelos que você pode utilizar. Temos identificação de subtítulos, ou seja, de legendas. Além disso, temos a opção de gancho, que seria como se fosse um título, e temos stickers para poder colocar nossas redes sociais. E o vídeo está pronto. Depois é só você clicar aqui em compartilhar. Você pode escolher a opção de TikTok, pode compartilhar diretamente para o YouTube Shorts. E o mais interessante, ele já coloca título e descrição. Programou ou publicou, ele já vai para sua conta do YouTube e já vai ser postado lá. No TikTok, a mesma coisa. O canal Abrigo 76 tem um desconto para você aqui na descrição. São 10% de desconto na assinatura do Nexus Clips. Assina lá e multiplique o seu conteúdo, suas visualizações e seus inscritos fazendo vídeos curtos com inteligência artificial. E agora, vamos ao vídeo. A primeira coisa que você precisa entender sobre o OBS é como ele funciona e como é sua interface. Eu vou desligar aqui minhas fontes para não atrapalhar. E quando você abrir o OBS pela primeira vez, vai estar desta maneira aqui. E a interface dele é toda modular. Nós temos aqui o Canva, que seria, no caso, onde você vai colocar as informações para serem gravadas, ou seja, a tela. Aqui embaixo nós temos cena, fonte, mixer de áudio, transição de cena e controles. Tudo isso aqui é destacável, você pode organizar como você quiser e muitas vezes isso aqui causa uma certa bagunça. Fica tudo bagunçado e você pode não saber como corrigir. Então aí já vai a nossa primeira dica. Aqui em painéis, existe a opção redefinir painéis. Quando você faz isso, todos os painéis voltam para o lugar e aí você não tem mais esse problema. Bom, os controles aqui embaixo são intuitivos, mas eu vou explicar mesmo assim. Botão de mais, adicionar cenas. A lixeira, excluir. Isso aqui é filtro da cena. Vamos chegar em filtros ainda. Aqui a posição para cima e para baixo. E aqui se repete. Só que quando se repete aqui, ele se repete referente às fontes. Indo aqui em cenas, você vai ver que nós temos uma divisão de duas cenas. Aqui eu tenho uma fonte de webcam. É uma fonte de vídeo, no caso de captura de vídeo. E na segunda cena nós temos a tela. Isso aqui fui eu que criei. E nós temos a webcam e uma imagem que eu estou simulando a minha tela. Quando eu troco entre uma e outra, ele muda ali como é que a tela é mostrada. E dessa forma é que você vai montar as suas cenas para poder gravar o seu vídeo. E aqui vai minha segunda dica. Se você não configurou o OBS, o vídeo que está aqui no início do meu canal é uma configuração do início ao fim. E se você não sabe como é que funciona cenas e fontes e quer uma explicação detalhada, vem aqui na lupa de pesquisa do canal, clique e escreva o assunto que você quer e no nosso caso, cena. Quando você pesquisar por cena, vai vir tudo falando sobre cena aqui. O vídeo mais interessante para você assistir é esse aqui. Eu mostro tela, borda e câmera, ou seja, uma captura completa para você começar a gravar. É o mais novo que eu tenho e dentro dele você já pode aproveitar para dar o like, compartilhar e comentar. E além disso, na descrição do vídeo, nós temos aqui outros vídeos sobre cenas e fontes que se você assistir, você vai aprender a montar qualquer tipo de configuração de cena e qualquer tipo de configuração de fonte para gravar suas videoaulas, para gravar gameplay e até para fazer sua live. E aí, tá gostando do vídeo? Não acabou ainda? Nós temos outros passos para você aprender e caso você queira que eu faça a configuração para você, eu presto um serviço de consultoria onde eu acesso remoto do seu computador, faço toda a configuração para você. Então, se você quer aprender mais e quer que eu configure o seu OBS Studio, entre em contato comigo. Contatos aí na tela e na descrição. Manda uma mensagem lá no Instagram que você vai receber todos os dados, inclusive meu contato direto. E vamos voltar aqui para o vídeo. Continuando aqui no OBS, nós temos o mixer de áudio. O mixer de áudio é onde vai aparecer suas fontes de áudio, que podem ser configuradas dentro do OBS. Aqui em áudio, eu vou colocar um áudio padrão aqui
e outro áudio padrão. E se você quiser saber mais sobre áudio, vai lá no canal e pesquisa sobre áudio, que tem vários vídeos. Além disso, eu vou deixar na descrição também uma lista de vídeos que pode te ajudar a configurar tudo. Bom, aqui ele já está pegando meu áudio e o áudio do sistema também está aparecendo aqui. Aqui nós temos transição, que é essa opção aqui. Eu vou colocar ela um pouco maior para vocês enxergarem e já fica a próxima dica aí. Você pode mover as suas fontes para qualquer lugar. Quando você mover e reiniciar o OBS, ele vai ficar fixo. Então, se você quiser voltar ao original, você vem em painéis, redefinir painéis, como eu ensinei no início. Quando eu clico aqui, ó, eu transiciono entre uma cena e outra. Esse tempo de duração e essa opção esmaecer é justamente isso. Se eu mudar para cortar, ele não vai ter o tempo de esmaecer. E se eu mudar o tempo de esmaecer, vou botar aqui 850, ele vai demorar um pouco mais para trocar de cena. Além disso, nós temos o sinal de mais, e aqui eu posso colocar, por exemplo, outra opção de transição, como deslizar. E agora, ao trocar de cena, também vai mudar a forma como ele troca de cena. É lógico que isso é um assunto mais complexo, tem muita coisa sobre transição aqui, e no canal já tem vídeo pronto, é só vir aqui e pesquisar por transição. E aí tem transição com movimento, é um vídeo antigo, mas tem tudo sobre transição aqui. Tem 4, 5 ou 6 vídeos sobre transição, então não vai faltar assunto para vocês aí. Agora vamos para uma outra parte muito importante, que é o redimensionamento de fonte, e aqui vai ficar uma dica avançada para vocês também. Dica simples e uma avançada. Vamos lá. Webcam. Observem que eu tenho um tracejado verde aqui, e esse tracejado verde só apareceu porque eu tirei o cadeado. Quando eu boto o cadeado, ele tranca. Esse tracejado verde aqui é um corte. Tem mais câmera para cá. Então, quando eu for montar minha cena, eu vou não só redimensionar através desses quadrados que tem aqui, mas eu posso também segurar a tecla Alt do teclado e fazer um corte. As teclas que vocês precisam utilizar para poder fazer redimensionamento é sem tecla nenhuma, Alt para fazer corte e Shift para deformar. Com o Shift eu estou deformando. Quando eu deformo qualquer coisa, é muito difícil que eu consiga voltar ao estado original. Então eu vou clicar com o botão direito, transformar e vou limpar transformação. Essa transformação também pode ser feita através do menu transformar, editar transformação. Por exemplo, se eu quiser aqui que ele fique na posição 0, 0, ele vem aqui para cima. Se eu mudo de posição, observe que os números vão modificando. Tem outro truque também que seria o corte. Por exemplo, se eu vou cortar na direita, 300 pixels, na esquerda, 300 pixels, eu estou fazendo um corte perfeito e alinhado. Se eu colocar 650 aqui e 650 aqui, eu estou fazendo um corte mais fininho para ficar parecendo com o celular. E você pode ajustar sempre aqui o número que você precisa. Se você fizer os dois lados iguais, sempre vai ficar centralizado. Depois você vai poder colocar onde você quiser. E caso queira mais opções de transformações, você vai clicar com o botão direito, transformar. E aqui tem todas as opções, como por exemplo, inverter na horizontal. E aí eu inverto a minha câmera. Agora um truque um pouco mais avançado. Se você tem uma câmera nessa cena aqui, você alinhou ela com 20 pixels aqui, 20 pixels aqui, você quer fazer outra cena, ou simplesmente quer uma próxima cena com as mesmas configurações. Você pode simplesmente clicar com o botão direito na cena e duplicar essa cena, e aí ela vai ter exatamente a mesma configuração da outra. E você pode também criar uma cena do zero, reutilizar o dispositivo de captura de vídeo, porque no caso de câmera, você não pode ter duas fontes com a mesma câmera. Pega essa dica aí também, que é muito importante. Se eu colocar uma fonte nova com um nome diferente aqui, vai dar problema. O que é que eu quero, na verdade? Eu queria fazer uma nova cena, só que eu queria que essa câmera fosse igual. E não dá, porque se eu tentar refazer, provavelmente eu não vou alcançar os mesmos valores. Então eu vou clicar com o botão direito na fonte que eu quero copiar, vou clicar em transformar, copiar transformação. Depois, na cena nova, vou clicar com o botão direito, transformar e colar transformação. Assim ele já inverte, já corta e já coloca na mesma posição. Está exatamente na mesma posição. Eu vou fazer um corte seco para vocês verem. Perfeito. E aí agora
eu quero fazer de outra forma, eu não quero fazer copiar e colar transformação. Eu quero copiar a fonte inteira. Pode? Pode. Clica com o botão direito, copiar, depois clica com o botão direito na próxima cena, colar uma referência. O que é referência? É justamente uma fonte exatamente igual à outra na mesma posição. Agora vamos aos controles. Quando você tira o cadeado aqui, você libera essa fonte para poder fazer o controle dela. Eu posso não só controlar movendo aqui, clicando com o botão direito e escolhendo as opções que estão aqui, como também, quando eu clico nelas, observe que aparece opções aqui. Quando eu clico na câmera, apareceu a opção filtros. Se eu clicar em filtros, eu abro as possibilidades de adicionar e remover filtros nas câmeras. Por exemplo, se eu adicionar aqui um filtro de correção de cor e tirar um pouquinho aqui da saturação, deixar menos colorido. O que é que acontece? Esse filtro foi aplicado na fonte webcam. Se eu for em outra cena, a fonte webcam sofreu alteração porque é a mesma fonte. Aqui vai uma dica mais um pouco avançada para vocês. Eu vou transformar, limpar a transformação, vou voltar aqui em filtros, vou remover. E eu quero aplicar um filtro na webcam, sendo que eu não quero que esse filtro atinja as outras fontes webcam. O que é que eu faço? Clico no botão direito, venho em agrupar itens selecionados, e aí boto aqui câmera, mais filtro, e aí dou a descrição do filtro que eu quero. Em vez de adicionar o filtro na câmera, você pode clicar na fonte, filtros, e adicionar o filtro aqui. Então, se eu pegar essa fonte e adicionar o filtro, fica nessa fonte aqui. Que fonte é essa? É a fonte webcam? Não. É a fonte câmera mais filtro, que na verdade é um grupo. Quando eu vier em tela, a minha câmera está intacta, não tem filtro, não tem absolutamente nada, porque eu não apliquei o filtro na fonte webcam e sim na fonte que era o grupo. E o grupo se chama câmera mais filtro e não webcam. Então assim eu posso ter vários grupos, todos eles com as câmeras dentro e com vários filtros diferentes. Isso se aplica também a outras fontes. Se eu clicar aqui em imagem, vai aparecer as propriedades da imagem. Se fosse, por exemplo, uma fonte de mídia e tivesse algum vídeo aqui, esse vídeo aqui teria seus controles. Quando eu clico nele, aparece o pausa, o stop, voltar, avançar e também os seus próprios filtros. Uma coisa interessante é que, além de ter esses controles aqui, quando você clica com o botão direito em qualquer fonte, você tem acesso aos filtros e às outras opções. Ainda vamos falar de atalhos, ainda vamos falar de modo estúdio e vamos falar novamente de transição. Por quê? Porque transição muda quando você trata de modo estúdio. Como é o modo estúdio? Eu vou voltar aqui o painel e vou redefinir painéis. Vou tirar esse filtro aqui. E aí vocês já vão se inscrevendo aí, ó, Abrigo 76. Inscreva-se, dê o like e tira uma foto. Vamos lá. Para se inscrever é fácil. Agora, para fazer a configuração do OBS, nem tanto. E se você quer que eu configure para você, lembre que eu presto consultoria particular. Os links estão aqui na descrição. Meu Instagram é @abrigo76. Manda uma mensagem lá que você vai receber meus dados por lá. É automático. Mandou, recebeu. Vamos agora ativar o modo estúdio. Quando eu clico em modo estúdio, eu tenho duas telas e tenho um novo menu de transições que é independente desse daqui. Esse daqui se refere à troca de cenas, só que observe que agora não está funcionando porque eu estou no modo estúdio. As transições que vão funcionar são as que estiverem aqui. O lado de cá é minha pré-visualização, ou seja, o lado esquerdo não está gravando e nem está ao vivo. Já o lado direito é o meu programa, é o que está ao vivo e o que está sendo gravado. Então, se eu clico aqui na cena tela e a tela está deste lado de cá, não está sendo gravada. Se eu fizer uma movimentação aqui, se eu fizer uma alteração aqui, nada disso está sendo gravado. Eu estou simplesmente mexendo na fonte, na cena, e só vai ser gravado quando eu clicar em transição. Quando eu clico em transição, aí sim a transição acontece. Se eu clicar em tela novamente aqui, eu tenho aqui a tela. Se eu clicar em cena 2, eu tenho a cena 2. Mas observe que o programa ele se mantém intacto. Se eu tiver na mesma cena e mover, observe que eu estou movendo as coisas aqui e lá não está movendo. Só vai mover quando eu clicar em
transição. E se eu clicar aqui em cortar, também funciona. Clica em cortar, a transição acontece. Então aqui eu tenho uma lista de transições com as suas devidas configurações de tempo, de qual transição vai ser, quanto tempo vai durar, e eu posso adicionar mais transições, mas eu só consigo adicionar transições aqui se você antes configurou elas aqui. Por exemplo, aqui você vê que tem um limite. Se eu adicionar mais um aqui, esmaecer para cor ou Luma Whip. Luma Whip é a melhor transição que tem para você ter variedade. Observe quantas transições tem aqui dentro. Eu tenho um vídeo só falando sobre Luma Whip, está aqui na descrição. E caso você queira saber mais sobre transições, é só pesquisar transições lá no canal. Coloquei aqui a Luma Whip e agora, quando eu clicar em transições rápidas, a Luma Whip aparece e eu configuro o tempo aqui, coloco. E agora, quando eu clicar em Luma Whip, nada aconteceu porque é a mesma cena. Mas se eu mudar de cena, aí acontece. Então você pode usar o modo transição no modo estúdio, só que você tem que se atentar que essa transição ela tem que estar aqui. E agora vamos para a parte que eu mais curto de operar o OBS, que é operar por atalhos. Você vai vir aqui em configurações e aqui nos atalhos é muito fácil você identificar o que é que você quer colocar. Tudo aqui está descrito por nome. Observe que é iniciar a transmissão, interromper transição e ignorar o atraso, iniciar a gravação. Vamos colocar aqui iniciar a gravação no Enter, interromper gravação no Enter. No P eu vou pausar, no próprio P eu vou continuar. Aqui em mudar de cena para a cena câmera, eu vou utilizar a tecla de atalho Ctrl mais 1. É só apertar Ctrl e segurar 1. Por que eu estou usando uma tecla combinada? Para quando eu digitar 1, 2 ou 3 no teclado sem querer aqui ou sem pensar em transição, ele não transicione. Ele só vai transicionar se eu combinar a tecla Ctrl mais 1, Ctrl mais 2. E a partir da hora que acabou as cenas, ele vai começar a me mostrar aqui as fontes de mídia, microfone, webcam, áudio do desktop. Tudo isso aqui eu posso configurar para ativar mudo, pressionar mutar, pressionar falar, mas vamos manter aqui os atalhos simples. Eu vou dar OK, vou apertar Enter, vou apertar Ctrl 1. Observe que ele mudou no preview. Se eu apertar Ctrl 2, ele muda no preview, mas eu não tenho como clicar aqui se eu não usar o mouse. Mas eu posso ter uma transição em configurações atalho. É só você observar aqui que tem um botão para transição. Aqui o botão transição, eu vou apertar T de transição ou Ctrl T para facilitar. E observe que eu tenho outras transições aqui, ó. Esmaecer rápido, esmaecer e desvanecer, Luma Whip, ou seja, todas aquelas transições que eu coloquei lá, ela tem um atalho próprio. Eu vou utilizar só o botão transição e agora eu vou apertar Ctrl T e ele transiciona, ou seja, Ctrl 1, Ctrl 2, ele vai mudando aqui e Ctrl T ele transiciona. Não é difícil operar o OBS, não é difícil configurar, mas se você tiver dificuldades, você pode me perguntar aqui na descrição e também optar pela consultoria particular. Lembre, meus contatos estão aqui na descrição. Lembre que aqui você pode pesquisar sobre o que você quiser. Transição. Pode pesquisar por cena. Pode pesquisar por áudio. Pode pesquisar por som. Microfone. Então aqui tem de tudo para vocês. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, apoie deixando um gostei, comente, compartilhe. Se você quiser fazer vídeos curtos, lembre do Nexus Clips, o link está aqui na descrição e até a próxima.